Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz do nosso Deus, amém? Amém. Vou convidar você a se colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor, para dar início a esse culto de louvor e adoração a Deus. E eu queria te convidar nessa noite, independente da forma como foi o teu dia, independente da forma como foi a tua semana, que você nessa noite tenha entrado aqui com o desejo de ofertar ao Senhor um sacrifício de louvor, uma adoração que agrade ao coração do nosso Deus. Amém? A adoração que sair da minha vida, que sair da tua vida nessa noite, venha encontrar o coração do nosso Deus e venha alegrar o nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, querido Pai, eu quero louvar o teu nome, Deus querido, por essa noite tão linda, por esse dia tão abençoado, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu chegar na tua casa nessa noite. Muito obrigada porque passamos um dia, ó Deus, guardados pelo Senhor, porque passamos um dia protegidos pelo Senhor. Muito obrigada porque não recebemos nenhuma notícia ruim com relação aos nossos entes queridos. Muito obrigada porque o Senhor guardou até aqueles, Senhor, que têm andado afastados do Senhor. Quantos dos nossos entes queridos não querem andar na tua presença, mas mesmo assim o Senhor tem guardado a vida deles. Então eu quero te louvar, Senhor, porque tudo o que temos, tudo que somos, tudo que temos vivido, Senhor, é por tua graça e misericórdia, e nós te somos gratos por isso, Senhor. E que nessa noite, Pai, cada um dos meus irmãos que entrou aqui na tua casa possa estar aqui com o coração única e exclusivamente decidido de adorar ao Senhor, Pai, de ofertar ao Senhor algo que lhe agrade, Pai, porque nós sabemos, Pai querido, que não é apenas música bonita, Pai, é muito mais do que isso, é a adoração que vem do profundo do nosso coração, é essa adoração que o Senhor busca, são os verdadeiros adoradores, e que o Senhor possa achar em mim e nos meus irmãos nessa noite, verdadeiros adoradores, que tenham um coração grato por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Recebe, ó Deus, todo louvor, recebe toda adoração. Fala, Deus, através do mensageiro dessa noite. Usa, Deus, a nossa vida, Pai, ao ministrar os louvores, Senhor. E que vidas sejam tocadas, transformadas, libertas pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, querido, no livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 15. Gálatas 2, a partir do 15. Amém. Vamos ler por ali. Já que está ali, vamos ler por ali. Amém? Amém? Amém. Quem não achou, já tem na colinha aí. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aleluia. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Não anulo a graça de Deus. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos repetir todos juntos o 20, por favor? Amém, igreja? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Vi que muitos irmãos vieram com blusas de dizeres evangelísticos, blusas de missões, porque nós estamos no mês de... Glória a Deus, nós estamos no mês de missões, estamos com o coração radiante, porque o Senhor nos deu essa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero saber aqui quantos irmãos
tem ansiedade pela volta de Cristo Jesus? Levante uma de suas mãos. Aleluia. Oh, peraí, ninguém entendeu a pergunta? Eu não vi a igreja toda com a mão levantada. Quantos irmãos têm ansiedade pela volta de Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos. Aleluia. Nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que Ele venha de maneira desesperadora para Ele nos livrar das aflições desse mundo, para que nós venhamos encontrar com aquele que se entregou a si mesmo por nós, por amor a nós, pecadores imundos, mas mesmo assim Ele se entregou porque nos ama. E Deus teve tanto amor que Ele nunca mais se esqueceu de nós. Ele continuou aqui disponível para a gente orar, para a gente falar com Ele. Então, esse Deus maravilhoso não pode ficar somente guardado nas nossas cabeças, mas tem que ser proclamado para o mundo. A gente tem que falar das pessoas no amor de Jesus. Nós precisamos ter essa inquietação de falar: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você e Ele quer você para Ele. Então, se entregue para Jesus. Nós temos que ter essa ansiedade pela volta de Cristo Jesus. Mas a maneira de agir realmente com ansiedade é proclamando a volta de Cristo, porque assim nós vamos apressar a vinda dele. Então, se você tem ansiedade pela volta do Senhor Jesus Cristo, eu te convido a não somente nos cultos de celebração dizer Maranata, Maranata, mas proclamar Jesus para as pessoas. Assim você vai apressar a volta do Senhor. Assim nós, igreja, vamos apressar a volta de Cristo. Então, que nós venhamos louvar hoje ao Senhor, sabendo que esse louvor é o que nós vivemos, sabendo que esse louvor é o que realmente Cristo é, e que nós vamos proclamar esse louvor que nós estamos cantando, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare isso. O Senhor é Deus na nossa confiança, Jesus. Nós te proclamaremos, ó Deus, e anunciaremos a verdade que o Senhor é ao mundo, Jesus. Pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Como filho obedeceu.
sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Pule abrir mão da sua glória. Abrir mão da sua glória, semelhante a um homem, Se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é Aleluia. A igreja pode se assentar. Enquanto a MCM já se encaminha para cá, vamos louvar ao Senhor. Vou estar lendo ainda em Mateus 28,
versículo 19 e 20, que diz assim, MCM, se encaminhe para cá. Vamos perder tempo não, irmãs. Mateus 28, 19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Esse louvor, ele tem como título, Deixa eu te usar. E esse é uma palavra do Senhor para você nessa noite. Que você possa se deixar ser usada pelo Senhor. Amém? Deixa que o Senhor te use. Aonde você estiver, na situação que você estiver, se deixe ser usada pelo Senhor. Amém?
Amém. Glória a Deus. E agora estarei cantando um louvor. E nesse momento você vai ter a oportunidade também de trazer até ao altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Hoje, esse mês, as ofertas serão... Esse domingo, essas ofertas serão apenas aqui nesse gasofilaço, tá, irmãos? Então, deixa Deus usar você também. E essas ofertas de hoje serão revertidas para missões, tá bom? Vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Aleluia. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Oh, Jesus morreu. Obrigada, Senhor. Pensou em mim, Ele pensou em você. Me amou. Que amor que o Senhor teve por nós. Aleluia. Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tu és tudo, Pai. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por nós, morreu por mim. Pensou em mim, pensou em ti, querido. Me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim. Oh, Jesus, morreu por mim. Pensou
ao Senhor. Foi por você, foi por mim que Ele se entregou na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor. Nesse momento nós estaremos cantando mais uma vez. Eu creio que os irmãos já aprenderam o hino de missões que nós cantamos hoje pela manhã. Missões nacionais, né? Missões mundiais ou nacionais, ó. Missões mundiais que cantamos hoje pela manhã e vamos cantar agora à noite. Eu peço que você fique de pé com alegria. Vamos cantar com alegria, que a música é linda e realmente fala conosco, com o nosso coração. Amém? Sobre nós, com o teu poder, declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer, vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, e a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e nos ame, Senhor. Liberta na escura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Aleluia. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta da escura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta da escura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Aleluia. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo.
Glória a Deus. Eu vou convidar aqui à frente nosso irmão José Carlos, que fez aniversário essa semana. Estaremos ainda orando pela vida da Cíntia, que também completou mais um ano de vida. Irmão José Carlos? Isso. Amém. Vamos estar orando também pelos dízimos que foram entregues no altar do Senhor e por essas vidas preciosas para o Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus querido Pai, louvado seja o Teu nome por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu tens feito e pelo muito que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Pai. Nós te somos gratos por esse dia, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigada, Deus, por aqueles que têm condições, que têm podido ofertar e entregar os seus dízimos na Tua casa. Obrigada pelo Teu sustento, pela Tua provisão diária sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Quero te agradecer ainda pela vida dos aniversariantes dessa semana, Pai. A irmã Cíntia, que não se encontra aqui nessa noite, já está em direção à sua faculdade, também nosso irmão José Carlos, que o Senhor venha multiplicar muitos e muitos anos de vida aos nossos queridos irmãos, dando-lhes saúde, graça, direção do Teu Santo Espírito, Pai, que mais e mais o Senhor os use aonde eles estiverem, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Quero te pedir que o Senhor fique conosco, Pai, que o Senhor mais e mais fale ao nosso coração, use o mensageiro da noite, use tudo que ainda vai, ó Deus, ser feito em Teu nome, nessa noite, para a honra e glória do Teu próprio nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar a nossa diaconisa Jussiara, a promotora de missões, que vai estar apresentando o nosso missionário, mensageiro dessa noite. Sabe, irmãos, eu quero chamar aqui à frente o nosso missionário Rafael. Ele é missionário da nossa junta de missões. E tivemos muito boas indicações suas, né? Por ser, sabe, missionário jovem, linguagem jovem, né? Para alcançar os nossos jovens, né? Então, que Deus possa falar, tá? Através de você, para nós, para cada um de nós, porque nós, né, precisamos ouvir a voz do nosso Deus naquilo que Ele tem mandado que a gente faça, que é o ID. E, né, mensageira do Rei, fiquem alerta. Embaixador do Rei, fiquem alerta, né? Porque uma vez mensageira, sempre mensageira, uma vez embaixador, e nós vamos levar para a nossa vida toda, né? Aprendendo a fazer, né, missões com os nossos irmãos, que têm se, disponibilizado a sair pelo mundo, a cumprir com a nossa missão, né, que Deus tem dado. E nós vamos orar nesse momento, tá, irmão? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela vida aqui do nosso irmão. Ser com ele, Pai, em tudo que ele for falar, direciona todas as coisas, que tudo possa ser para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada pela vida dele. Continue com o Teu servo. Essa é a oração que eu te faço, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus. Obrigado, irmã. Ok, obrigado, irmã. Quero agradecê-la por poder estar aqui nessa igreja. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer que eu estou feliz em poder estar aqui com os irmãos, agradecer a irmã Jussiara, né, por convite, pela oportunidade, ao pastor também, obrigado, pastor. Quero agradecer aos irmãos que foram lá em Santa Cruz me buscar, né, e grato a Deus pela vida de vocês, a Mauri e o Fernando. Deus abençoe, meus irmãos. E, bom, deixa eu me apresentar, me chamo Rafael Duarte, sou membro da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz, sou diácono, e o Senhor tem me levantado também como um pregador itinerante da palavra dEle. Praticamente aí todo final de semana estou numa igreja diferente, pregando para jovens, adolescentes, culto de missões, onde Deus me mandar, eis-me aqui. E Deus também tem me levantado como um missionário voluntário dessa agência missionária maravilhosa que nós batistas temos, que é a Junta de Missões. Tanto pela Junta de Missões nacionais e mundiais, nós temos feito algumas viagens missionárias. Eu não sou um missionário efetivo, né, de tempo integral, melhor dizendo, da Junta de Missões, sou missionário voluntário. Eu faço essas viagens missionárias nas minhas férias. Eu sou professor, então faço essas viagens nas minhas férias. Então, pela Junta de Missões Nacionais, eu já estive na Amazônia, a bordo do barco missionário, já estive no sertão do Brasil 2 vezes, trabalhando ali com a carreta missionária do sertão,
Já estive no sul do Brasil, nós temos lá a PIB de Santa Cruz, nós apoiamos um missionário da junta lá, e nós estamos indo lá anualmente apoiá-lo, né, numa cidadezinha chamada Arroio dos Ratos. Só para os irmãos terem uma ideia, Arroio dos Ratos é a cidade do Brasil, até pouco tempo atrás, com o maior índice de suicídio do Brasil. Nós fomos lá para levar a vida e vidas de Deus, e foi bênção, e fui para onde? Fui para Minas, né? E ano passado, em novembro do ano passado, eu estive na Cracolândia de São Paulo, ali na Operação Jesus Transforma, Cracolândia de São Paulo. Foi uma viagem maravilhosa, foram 3 dias abençoadíssimos, né? Muitas vidas foram ali impactadas, mais de 200 voluntários ali nas ruas de São Paulo evangelizando, né? Quem sabe aí em missões nacionais, olha eu me convidando para voltar, eu possa voltar aqui e falar um pouquinho sobre ali o trabalho da Cracolândia, que também a Cristolândia, né, ali na Cracolândia, que eu estou muito envolvido também. E pela Junta de Missões Mundiais, é isso que nós estamos vivendo nesse tempo, eu já fui para 3 nações. Eu estive ano passado também, em setembro do ano passado, nas Filipinas, não foi pela Junta, foi junto com uma igreja americana de amigos meus, e pela Junta eu já estive no Haiti e também estive em Cabo Verde, um país da África. E é sobre o Haiti que eu escolhi falar um pouquinho do que Deus tem feito ali. Então, eu queria pedir aos irmãos ali da mídia para colocar o vídeo número 1, por favor, e assim a gente caminha. Olá, paz a todos. Eu sou Reginaldo, haitiano, missionário da Junta de Missões Mundiais aqui no Haiti, junto com a minha esposa Priscila, que é brasileira. Nós trabalhamos com um projeto de desenvolvimento comunitário aqui no Haiti, na comunidade de Wezenbeck, periferia de Porto Príncipe. Também temos grupos pequenos em casa e damos apoio à Vila da Esperança, que é uma casa de acolhimento a crianças e adolescentes. Em 2015, eu conheci o missionário Rafael Duarte, que veio participar na caravana para ajudar o trabalho dos missionários aqui no Haiti, no saúde, treinamento para líderes, treinamento para pastores, na educação, no esporte. Foi um momento muito abençoado para nós como o povo haitiano. Então, nesse momento, eu convido você também a fazer parte, a venha participar nesse projeto, quer seja orando, indo ou contribuindo. Esperamos por você. Que Deus vos abençoe. Amém. Então é isso aí. Esse é o Olá. Reginaldo, Paz a nosso todos. missionário. Eu sou... Vai tirar. Coloca lá no segundo slide que eu pedi para você colocar, meu irmão, por favor. Então, deixa eu compartilhar um pouquinho dessa viagem para os irmãos. Bom, primeiro deixa eu falar o tema mais uma vez, né, da campanha de missões mundiais. No poder do Espírito, vamos completar a missão. E a divisa está lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tema e uma divisa maravilhosa. Bom, essa aí é a bandeira do Haiti, também coloquei aqui na frente para os irmãos verem. O Haiti, ele não fica na África como muitas pessoas pensam, né? O Haiti fica aí, ó, na América Central, e faz divisa com a República Dominicana. É coladinho um do outro, né? São 2 países coladinhos, mas são bem diferentes mesmo, né? Daqui a pouquinho os irmãos vão ver um pouquinho do Haiti. Lá eles falam crioulo e também francês, lá no Haiti. E é interessante que lá eu precisei de intérprete, né? Aqui, um outro ministério que também eu tenho aqui no Brasil é de tradução e interpretação de missionários americanos. Eu sou professor de inglês, quando os americanos vêm para cá, eu os traduzo. Tenho isso para mais de 20 anos, trabalhando com intérprete. E lá eu precisei falar em português, e aí os meus amigos missionários traduziram para mim. Bom, vamos conhecer então um pouquinho dessa nação, desse país que precisa experimentar esse poder transformador do Evangelho. Vamos conhecer um pouquinho do Haiti. Bom, o Haiti ficou muito conhecido depois do terremoto que aconteceu em 2010. Foi algo assim terrível, meus irmãos. Em 35 segundos, né, mais de 200 mil pessoas morreram. Foi algo assim devastador. Na verdade, o Haiti está sempre passando por essas dificuldades naturais, né? Em 2021,
né? Uma tempestade natural matou mais de 2.000 pessoas. Então, é uma nação que está sempre sofrendo com chuva, com essas questões naturais. Então, aí está algumas fotos que eu peguei na internet, ali do caos que foi ali em 2010, no Haiti. Esse aí é o meio de transporte no Haiti, é o tap-tap, meus irmãos. Tap-tap tem para todos os lados lá no Haiti, né? Deixa as nossas vans aí no chinelo, né? Tem os tap-taps, né? Olha só, é um carro, tem uma caçamba atrás e as pessoas vão entrando. Eu fui numa igreja, alguém me perguntou: Rafael, quantas pessoas cabem aí dentro? Irmãos, vai entrando, sabe? Vai entrando no tap-tap. E tem uns tap-tap mais coloridos, digamos. Olha só, isso aí é da Copa de 2014. Os haitianos, bem colorido, né? Os haitianos, dá para ver? Eu estou na frente dos irmãos? Não, né? O Haiti, meus irmãos, são apaixonados pelo futebol brasileiro. Nós que não estamos tão apaixonados hoje em dia mais, né? Mas, enfim, vamos ver que as coisas mudam aí. Mas eles são apaixonados pelo futebol brasileiro. Eu passava na rua, eles falavam Pelé, Ronaldinho. E eu todo bobo, né? Oi, tudo bem? Sou péssima em futebol. Então, bom, uma das coisas que me chamou a atenção lá no Haiti foi isso daí, irmãos, a sujeira, a miséria. Né? Tratamento de esgoto, saneamento básico lá é zero. E tem essa outra foto aqui, os irmãos estão vendo aqui no canto direito dos irmãos, aqui inferior. Isso aqui é uma feira, tá? É uma feira ao ar livre. A gente vai nos supermercados lá no Haiti, tudo vazio, porque as pessoas não têm condições de ir num Guanabara da vida, digamos lá. E então eles compram, né, as comidas assim nas ruas. Então olha só, comida aqui e aqui, ó, sujeira, lixo. É realmente um país, essa questão da miséria é bem forte lá. Bom, um dos grandes desafios espirituais no Haiti, sem dúvida nenhuma, é o voodoo, é a feitiçaria. E o sincretismo religioso lá é muito grande também. Muitos cristãos, né, acham que não tem nenhuma dificuldade você se envolver com a feitiçaria e sendo cristão. Eu conversava com um missionário nosso lá, ele falava: Rafael, a minha mãe, ela é diaconisa e ela mexe com feitiçaria. E para ela está tudo bem quanto a isso. Então é um grande desafio até das juntas de missões mundiais, mandar líderes para lá, que como eu tenho falado nas igrejas, meus irmãos, não tem nada de cultura aí não, é algo espiritual mesmo. Então nós temos que ir lá discipular esse povo cristão. Então o voodoo, a feitiçaria é algo terrível, né? Os feiticeiros cravam, né? Eu peguei na internet essa imagem, né? Agulhas em bonecos. Pessoas estão a milhares de distância, começam a sofrer, né, dor de cabeça, ataque no coração, essas coisas todas. Então o desafio espiritual naquela nação é muito grande. Imagina os nossos missionários ali, naquela nação. Então, irmãos, foi para esse país, foi para esse lugar cheio de desafios que o Senhor me enviou. Vocês sabem, né, a Força de Paz do Brasil passou um tempo lá no Haiti. E os militares brasileiros, e um dos militares brasileiros falou o seguinte, que o Haiti é o local onde o diabo passa as férias. Tamanho é o caos que habita, que acontece lá, por vezes. Pois bem, nós fomos lá para destruir as férias do diabo. E está aí a nossa equipe, tem ainda a menina que está tirando a foto, por isso que não apareceu, né? Eu fui por essa modalidade que os irmãos estão vendo, Voluntários Sem Fronteiras. É uma modalidade que a Junta de Missões Mundiais tem, que você não precisa passar muito tempo no campo. Como eu disse, eu passo de 15 a 20 dias no campo. E eu faço essa viagem por essa modalidade chamada Voluntários Sem Fronteiras. Está aí a foto. Eu gosto muito dessa foto, eu vou nas igrejas e sempre falo isso, porque nós temos aqui, ó, um flamenguista, talvez não seja algo tão apropriado para falar no dia de hoje, mas um flamenguista abraçado com um vascaíno. Só o amor de Deus, só missões para fazer isso, meus irmãos. O que missões não faz, né? Enfim, vamos pular, né? Será por quê? Bom, vamos falar muito sobre isso, não. Meus irmãos, está aí os nossos missionários, Reginaldo e Priscila, tá? O nome dele se escreve assim mesmo, é Reginaldo, porque Reginaldo é haitiano. Eu chamo de Reginaldo, ainda mais que é o nome do meu pai. E Reginaldo, ele é haitiano, é da terra.
e Priscila é paulista, se casaram e estão lá desde 2019 no Haiti, fazendo um trabalho excepcional. E nós fomos lá no Haiti apoiá-los, né? Nós vamos para esses lugares apoiar os missionários locais da terra, ou não, né? A Priscila é brasileira. Quero que vocês entendam, meus irmãos, que Reginaldo e Priscila não são missionários apenas de uma agência missionária. Reginaldo e Priscila são missionários da primeira igreja batista no Guarani, amém? E são missionários dessa igreja, são os seus missionários. Então, ó, grava aí o rostinho dos dois, né? Depois eu posso mandar aí a foto também deles pelo WhatsApp, para os irmãos estarem orando por eles. Bom, vamos ver o que nós fizemos lá no Haiti. Talvez esteja se perguntando, Rafael, o que vocês foram fazer lá? Vamos lá, olha só. Fizemos EBF, Escola Bíblica de Férias. E, meus irmãos, as nossas EBFs lá tinha para mais de 100, 150 crianças. Era muita gente. Eu cheguei lá e falei, como que nós vamos chamar as crianças? Tem carro de som, vai ter assunto, vai ter mídia. Eles falavam, Rafael, não tem nada disso aqui. Mas começa com uma bola, começa jogando uma bolinha, vai aparecendo 5, 10, 15, depois vocês vão ver, vai para mais de 100 crianças. Então, a EBF acontecia lá, está aí eu evangelizando junto com o Judex, né? O Judex, infelizmente, em 2018, se eu não falho a memória, lembra do tap-tap? Judex estava em um dos tap-taps e teve uma batida, e Judex, infelizmente, veio a falecer, e o Judex foi um dos meus intérpretes lá no Haiti. Fizemos evangelismo de rua, porque, meus irmãos, é a parte que, de fato, que eu mais gosto, né? Eu gosto do púlpito, como eu disse, praticamente todo final de semana eu estou numa igreja diferente pregando, mas evangelismo pessoal, pastor, é a minha paixão, que eu mais gosto, né? Então, nós fizemos isso lá, e o Reginaldo e Priscila fazem isso diariamente também lá nas ruas de Porto Príncipe. Está aí uma família haitiana, salva para Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Foi maravilhoso esse dia. Eu tive o privilégio de levar essa família ao conhecimento de Cristo. E, meus irmãos, depois de uma IBF, depois de um trabalho com criança, o que qualquer criança do mundo sente? Fome e sede. Então, a minha igreja, ela me abraça em todas as viagens missionárias, e nós levamos, né, como eu coloquei aí, né, missões também se faz contribuindo. E nós podemos estar levando um valor lá no Haiti, e podemos estar comprando suquinhos, biscoito para elas. Bom, você sabia que a PIB no Guarani tem um orfanato? Sabia, minha irmã, que a PIB no Guarani, a sua igreja tem um orfanato lá no Haiti? Sabia disso? Não? Tá aí, ó. Orfanato de vocês. Vila da Esperança. É o orfanato dessa igreja lá no Haiti. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O orfanato Vila da Esperança atende 41 crianças. A Junta de Missões Mundiais paga a escola para elas. Cerca de 20 crianças da Vila da Esperança ficam lá, né, dormem lá, ficam lá direto no orfanato, porque os pais não têm condições. Então, a realidade dessas crianças, irmãos, é muito triste, sabe? Crianças que trocam telefone celular por dinheiro, sabe? É algo assim, terrível, algo terrível. Relacionamentos com pessoas, é terrível a questão lá no Haiti. Bom, durante a pandemia, isso aqui, irmãos, essa foto é igreja sendo igreja. 2020, ano de pandemia, Reginaldo e Priscila, olha o que eles fizeram. Eles construíram, né, eles instalaram um tanque para lá as pessoas lavarem as mãos com água, com sabão, na comunidade de Rosenberg, com assentamento de terra ali na periferia de Porto Príncipe, né, que foi afetado pelo terremoto. Então, eles fizeram também esse trabalho social lá, incrível, durante a pandemia. Além disso, eles tocam esse trabalho aí que os irmãos estão vendo, aula de inglês. A Priscila, esposa do Reginaldo, nossa missionária, professora de inglês também. Então, ela dá aula de inglês, português também, empreendedorismo, e já temos fruto desse trabalho. O Caleb, um jovem, não tinha trabalho, anos desempregado. O Caleb aprendeu inglês com a Priscila. E aí um hotel da República Dominicana contratou o Caleb por causa do inglês que ele aprendeu no nosso projeto. E hoje o Caleb está na República Dominicana com emprego, a mãe do Caleb também lá, frutos do nosso trabalho ali no Haiti.
Temos alguns pedidos de orações, quero que os irmãos estejam orando pela situação política do país, a saúde emocional, física do Reginaldo, da Priscila. Orem também para um local próprio para os projetos, também para um carro missionário. E principalmente, meus irmãos, isso aqui é assunto de 2, 3 semanas atrás. O Haiti, irmão, está vivendo um caos. Não sei quantos já estão acompanhando isso nos telejornais. Os irmãos estão vendo aqui, o Haiti declara emergência e toque de recolher após fuga de milhares de detentos. Para ser mais específico, cerca de 3.000 criminosos fugiram da cadeia. Imagina o caos que está lá. Até o dia de hoje, estava tendo de fato esse toque de recolher. Então, esteja orando pela situação do país. É um desafio. Sequestro acontecem assim direto lá. E eles sequestram ricos e pobres. Então, estejam orando, porque é um grande desafio também. Está aí o contato da Junta de Missões Mundiais. Se os irmãos quiserem conhecer mais sobre o trabalho, saber mais como ofertar, né, como doar, né, talvez você queira saber como fazer uma viagem missionária como essa que eu fiz. Só você entrar ali no site da Junta de Missões Mundiais, está aí o endereço. E também está o meu Instagram, está ali, pregador Rafael Duarte. Os irmãos podem me mandar também uma mensagem no privado, podem me seguir lá. Estou sempre postando ali vídeos, fotos das minhas viagens missionárias. E vai ser também um prazer poder conversar com vocês um pouquinho mais sobre missões. Eu queria perguntar se os irmãos gostariam de estar assistindo um pequeno vídeo, menos de 1 minutinho, das crianças haitianas adorando ao Senhor em uma de nossas EBFs. Sim ou não? Sim? Amém. Então, Rafael, o que elas estão louvando? Eu não sei que falar crioulo, eu não entendo francês. Não vai precisar. Os irmãos vão saber, assistindo o vídeo, que vocês vão entender o que elas estão louvando a Deus. Pode colocar vídeo 2. Entenderam, né? Amém. Amém. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Os irmãos gostariam de estar assistindo um outro vídeo, agora das crianças haitianas, lá do orfanato da igreja, da PIB do Guarani, lá no Haiti, Vila da Esperança, louvando ao Senhor, não em crioulo, não em francês, não em inglês, mas em português. Só 5 pessoas. Amém? Então, esse vídeo é incrível. As crianças, porque lá no orfanato, as crianças elas aprendem português. Porque quem sabe aí uma caravana da PIB do Guarani lá para o Haiti, hein? Irmão, eu creio. E aí elas precisam se comunicar. Então elas estão aprendendo português esperando vocês lá no Haiti, hein? Então assistam esse vídeo, é precioso demais. Ouçam e vejam isso. Eles são todas as coisas, por ele pode fala, eles são todas as coisas,
Glória a Deus, glória a Deus. O flamenguista ali, né? Querendo aparecer. Ufa, coração do missionário. Como que fica, hein? Abra sua Bíblia, irmãos e irmãs. Gostaria de refletir num texto bíblico com vocês. Irmão, coloca o outro slide, por favor. Irmãos, quero dizer que vocês me abençoaram tanto já nesse culto. Que ministério de louvor abençoado. Deus abençoe a vida de vocês. Cantar Casa de Davi, nome acima de todo nome, meus irmãos, me levou para um tempo da minha vida tão especial. Nossa, ainda bem que não me chamaram logo, né? Porque senão morei um pouquinho ali, 5 minutos para me recompor. Né? Deus continue abençoando o ministério dessa igreja grandemente. Atos capítulo de número 3, vamos ler. Antes, deixa eu ler novamente a divisa da nossa junta, da nossa campanha. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora vamos para Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pediu esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, o texto que nós lemos diz que Pedro e João estão a caminho. Em algumas versões da Bíblia vai dizer a hora da oração, a 9, 3 horas da tarde. Os judeus tinham e têm o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, às 9 horas, ao meio-dia e às 15 horas da tarde. Então era mais ou menos às 15 horas da tarde que Pedro e João, que estavam lá naquele prédio, que quando o Espírito Santo desceu, eles estavam ali, eles receberam capacitação, eles receberam poder, e agora Pedro e João estão indo para o templo orar, a hora da oração, a 9. Pedro e João eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas eles tinham certos hábitos do judaísmo, que era orar às 3 horas da tarde no templo. Então o texto diz que eles estão indo para a reunião das 3 horas, e ali na porta do templo, chamada Formosa, todos os dias, era carregado um paralítico com mais de 40 anos. Irmãos, tudo era formoso ali. O templo era formoso. Talvez as pessoas que entravam ali naquele templo para orar eram pessoas formosas, menos a vida desse coxo, menos a vida desse paralítico. Eu posso imaginar, irmãos, a vida desse homem, limitado no seu caminhar. Fazia chuva, talvez um tempo chuvoso, um tempo de sol, como hoje aqui. Esse homem era colocado ali na porta mais movimentada do templo. Uma vida triste, uma vida miserável, sabe? Uma vida sem esperança. Ele era colocado na porta Formosa, chamada Formosa. Joséfo vai dizer que é uma porta de Corinto, parecia de bronze, algo muito bonito. Uma porta gigantesca que precisava de 20 pessoas para abrir a porta e para fechar a porta. Era um excelente lugar para alguém pedir esmolas, porque era um movimentado ali. E o texto diz que, vendo o coxo, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. A Bíblia nos informa que Pedro, irmãos, e João, fitando, olhando os olhos nele, vai dizer o seguinte: olha para nós. Sabe, nessa noite eu gostaria, nesses minutos, pensar de que maneira nós podemos completar a missão. De que maneira nós podemos completar essa missão?
E esse olha para nós de Pedro e João me ensina uma primeira coisa. E deixa eu colocar assim: no poder do Espírito, completaremos a missão com grande ousadia. Aleluia. Irmãos, olha isso. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Quando Deus reveste as suas testemunhas com poder do alto, porque foi isso que aconteceu em Atos 2, o poder veio, a capacitação veio, o dia de Pentecoste veio. Meus irmãos, o efeito de tudo isso é uma completa ousadia. Ousadia que eu quero aqui refletir com os irmãos, entre outras coisas, é ousadia de chamar a responsabilidade para si. Pense comigo, Pedro e João poderiam muito bem, olha só, coxo, toma uma esmolinha aqui. Eles poderiam ou não? Poderiam. Eles poderiam ter falado: olha só, coxo, toma um centavozinho aqui. Ou eles poderiam ter falado o seguinte: qual é o seu nome mesmo, coxo? Porque eu estou indo no templo agora, e lá tem um pastor do templo que pode orar por você, ele que tem poder. Lá no templo que eu estou indo tem a MCM, e a MCM que tem aquelas orações fervorosas. E tem mesmo. As irmãs do coque são as melhores. Mas eles não fizeram isso. Eles vão dizer o seguinte: olha para nós. Meus irmãos, pense comigo, 95% das pessoas que entram no templo são cristãs. Muitas deveriam ter passado, ter dado um centavo para aquele homem, de ter passado, virado a cara. Mas olha isso, Pedro e João fizeram o que aqueles religiosos não fizeram por cerca de 35, 40 anos. Eles vão dizer, o texto é muito claro, está ali, eu até sublinhei para vocês: olha para nós. Irmãos, veja a ousadia deles. E a igreja do Senhor Jesus nessa terra precisa andar nessa ousadia, precisa viver isso, precisa caminhar nisso, precisa usar essa ousadia. Sabe, irmãos, às vezes é hora de nós pararmos um pouquinho e apenas falar: olha só, vai lá na igreja, viu? Encontra com alguém que não conhece a Cristo e dá o zap do pastor, dá as redes sociais da igreja. Eu sei que isso é muito bom, tem que ser feito, mas se o domingo não acontecer para essa pessoa, se o amanhã não surgir para essa pessoa, por vezes nós perdemos tantas oportunidades de falar de Jesus. Eu lembro um testemunho de um pastor, amigo meu, eu estava na rodoviária lá de Campo Grande, e Deus o tocou para ele falar com uma pessoa que estava no ponto de ônibus, e Deus o falou para ele ir lá e falar com ela, com essa pessoa, e ele não foi ousado. E aí ele falava para mim: Rafael, foi questão de segundos, de olhar para um lado, e olhar para o outro lado, olhar de novo para o homem, ele estava debaixo de um ônibus, tinha se suicidado. Nós perdemos oportunidades, irmãos. Sabe, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada. Encontra alguém no mercado, encontra alguém no mercadinho, encontra alguém na lotérica, seja onde for, e fala o seguinte: olha, o que você precisa, o que você quer, levante essa cabeça. Sabe, uma igreja ousada que chama a responsabilidade para si, irmãos. Sabe, agora, além dessa ousadia de chamar a responsabilidade para si, é uma igreja ousada que testemunha fora das quatro paredes. Não uma igreja que fica concentrada aqui dentro, mas é uma igreja que evangeliza lá fora também. Falava isso em uma igreja, irmãos: nós precisamos ser templo do Espírito Santo aqui dentro, mas lá fora também. Precisamos ser cheios do Espírito Santo aqui dentro, mas lá fora também. Precisamos ser igreja aqui, mas lá fora também. E às vezes nós estamos tão confortados aqui, no conforto das nossas igrejas, e pessoas estão lá fora precisando de Deus, nós estamos fazendo absolutamente nada. Será, meu irmão, também que talvez a nossa condição é outra? Pois será que você está refletindo Cristo para você dizer isso daí: olha para nós? Porque às vezes as nossas vidas, irmãos, não estão refletindo Cristo. Estamos tão errantes, fazendo coisas que não compete nós fazermos como cristãos,
E aí, como nós teremos moral para dizer, olha para nós? Você imaginou se Pedro e João fossem uns trapaceiros, coletores de impostos? Você já imaginou se Pedro e João fossem uns fofoqueiros, vivessem ali uma vida torta, desviada? Como eles falariam, olha para nós? Mas não, eles eram uma carta aberta que podia ser lida, irmãos. O texto, irmãos, é muito profundo de Atos 3. Nesse texto de Atos 3, nós vamos ver dois olhares. Já reparou aqui na Bíblia? Dois olhares. O primeiro olhar é o olhar de Pedro, que os irmãos estão vendo aí, olha para nós. Mas antes disso, irmãos, tem o olhar do coxo. No versículo de número 5, olha aqui para o Data Show, por favor. Vai dizer, o coxo os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. O coxo olhava com atenção para Pedro e João. Deixa eu fazer uma pergunta, fruto dessa observação aqui, irmãos. Quando as pessoas olham para você, o que elas esperam receber? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? O que elas veem? Será que um cristão que tem a Bíblia como regra de fé, prática e conduta, irmãos? Sabe, antes de Jesus nos chamarmos para nós fazermos qualquer coisa, irmãos, Ele nos chamou para nós sermos. Eu vou repetir, antes de Jesus nos chamar para nós fazer alguma coisa, Ele nos chama para nós ser. Rafael, me prove, vou te provar. É o texto da nossa divisa. Olha aqui para o Data Show. Mas recebereis poder ou virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Deus não pediu primeiro para testemunhar, para louvar, para cantar, para ministrar, não. Primeiro Deus pede para nós sermos testemunhas. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que no poder do Espírito Santo, nós precisamos nos transformar primeiro. O poder do Espírito Santo precisa primeiro vir na minha vida. Está entendendo? Eu preciso me moldar primeiro. Eu preciso me renovar primeiro. Eu preciso me consagrar primeiro, para depois ser testemunha do Senhor Jesus nessa terra. Ou como você vai pregar algo que você não vive, irmão? Meu maior desafio, irmãos, é pregar aquilo que eu vivo, é viver aquilo que eu prego. Precisamos ser. E aí Pedro diz, coxo, olha, moço, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, veja isso daqui, sabe, no poder do Espírito vamos completar essa missão, primeira coisa com ousadia, mas há uma segunda coisa que eu vejo aqui, à luz desse texto, nesse versículo aqui, no versículo número 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Por isso eu falo, irmãos, no poder do Espírito, completaremos a missão, revestidos de autoridade. Meu irmão, autoridade aqui, olha a autoridade. Eles vão dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, irmãos. O que é isso? Autoridade. Autoridade no poder, no nome do Senhor. Eu acho tremendo, pastor, esse versículo, mas o que eu tenho, essa parte aqui, ó, mas o que eu tenho, irmãos, o que eles tinham? Eles tinham uma Bolsa Família para dar para aquele cidadão? Não, irmãos. Sabe o que eles tinham? Autoridade do Senhor. Eles tinham Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Talvez eles falando para o coxo, olha, coxo, eu não tenho dinheiro não, nós somos crente. Crente tem dinheiro não, irmãos.
Mas o que eu tenho, talvez o coxo abriu o olhão, né? Mas o que eu tenho, é a maior riqueza desse mundo, aleluia. Mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Agora deixa eu falar algo interessante, que você só pode dar, irmão, aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Você tem Jesus, Ele é o centro da sua vida, você o busca com santidade, lembra? Com santidade de vida, você Ele chamou para ser primeiro, e você é essa pessoa que vive em santidade. Você tem Jesus, Ele é o dono do seu coração, por isso, irmão, compartilhe isso com alguém. É interessante, igreja, porque eles não retiveram a bênção, eles não ficaram com a mensagem para eles, mas eles estão passando a bênção para outra pessoa. O texto é muito claro, está aqui, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. E por vezes a gente só fica para nós, né? A gente fica para nós, a mensagem guardada para nós, a gente não fala. Deus dá as oportunidades e a gente, ficamos em silêncio, ficamos guardando para nós. Aí nós vamos para Atos. Paulo vai dizer que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. E tantas coisas maravilhosas, igreja do Guarani, nós temos visto e ouvido da parte do Senhor. E nós não podemos, como diz o apóstolo Paulo, deixar de falar dessas coisas. Nós precisamos proclamar essas coisas. Infelizmente, muitos não falam. O Instituto Multi constatou que apenas 5% dos cristãos, irmãos, já tiveram a oportunidade de levar um pecador para Jesus. 5%. Misericórdia. Isso quer dizer que 95% dos crentes hoje nunca levou um pecador para Jesus. 95%. São tudo crente de banco, sabe? Marcam o evangelismo, não vou. Está muito sol, está muito frio. Um quer ofertar para missão, para missões? Não. Tem aqueles que já ofertam. Não, deixa aqui, eu não vou ofertar não. Um ajuda os promotores de missões da igreja local. Não querem orar. Tem uns pastores que até não gostam de culto missionário. Né? O missionário vai estar lá, contando aquelas histórias. Misericórdia. Irmãos, talvez você esteja nesse grupo de 95%. Que nunca levou uma pessoa para Jesus. Deus te dá a oportunidade de você, fica em silêncio. Mas que nessa noite, meu irmão, o Senhor venha ativar algo dentro de você. E você venha sair daqui, meu irmão, incendiado por essa palavra. E já querendo ganhar uma pessoa para Jesus essa semana. Que a semana está começando hoje. Talvez chegando em casa, já mandando um áudio para alguém, dizendo, olha, estou orando por você. Eu quero que você vá lá na igreja, eu quero evangelizar você, compartilhar ali logo no WhatsApp. Você pode fazer isso, irmãos. Sabe, Fernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: sonegar o evangelho, sonegar é omitir, esconder o evangelho, é como um crime de apropriação indébita. O evangelho não é para ser retido, mas é para ser proclamado, aleluia. E aí, voltando para o texto bíblico, Jesus para esse relógio. Pedro estava dizendo o seguinte: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isto eu te dou. Sabe, parafraseando as palavras de Pedro e João, ele estava dizendo, olha, coxa, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sou filho daquele que é o dono do ouro e da prata, aleluia, e de acordo com as suas riquezas e glória, há de suprir a sua necessidade. Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar saúde plena, Ele vai te renovar, e aí Ele enche. Eu posso imaginar, irmãos, Pedro enchendo o peito, dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda, aleluia. Olha que autoridade, irmãos.
dizer uma coisa para você. O Senhor está te dando essa autoridade para você, irmãos. Ou melhor, o Senhor já te deu essa autoridade. Mas talvez isso precisa fluir de dentro de você, entende? Talvez você diga o seguinte: Rafael, eu não sei falar. Eu não sei nem mesmo começar um evangelismo, Rafael. Eu ouço os missionários, mas eu não sei evangelizar. Como eu vou evangelizar, meu irmão? Quero dizer uma coisa para você: não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Deus não te deu um espírito de medo, de covardia. Paulo vai dizer isso para Timóteo. Timóteo, o espírito que está em você não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de dínamo, é poder de Deus na sua vida. Poder de Deus. Meu irmão, não desista, não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor é contigo, você tem essa autoridade que eu estou pregando aqui. Mateus 28, que já foi falado aqui, lembra? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Pois bem, este é o ide, mas louvado seja Deus, porque depois do ide vem a promessa. E aí o versículo vai continuar dizendo o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você estiver, meu irmão, lá no seu trabalho, evangelizando, ou tentando evangelizar aquela pessoa, irmão, saiba de uma coisa, você não está sozinho, o Senhor está contigo, te dando palavras, te dando argumentos, te dando versículos bíblicos. Jovens que estão aqui, quando vocês estiverem lá na sua escola, na sua faculdade, evangelizando alguém, orando por alguém, saiba de uma coisa, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Essa mesma voz que soou nos ouvidos daqueles discípulos, também está soando aqui no templo da PIB no Guarani: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor te deu autoridade, irmãos. Quando você estiver pregando, do seu interior fluirão rios de água viva. Onde você entrar, irmão, todos os demônios alojados têm que bater em retirada, porque ali está entrando um servo, uma serva do Deus Altíssimo. Seja nas casas, nas ruas, nos hospitais, onde Deus te colocar, irmão, seja a bênção. Esse lugar será um lugar santo para a glória de Deus. O inimigo vai tentar contra a obra missionária, mas ele não vai conseguir. A igreja do Senhor Jesus Cristo continuará de pé, irmãos, porque nós cremos na palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo nessa terra. Aleluia. E hoje, irmãos, a nossa junta de missões mundiais, essa igreja aqui, tem 1.963 missionários cheios de autoridade. Nós estamos em 87 países. E por estarmos debaixo dessa autoridade, irmãos, nós temos missionários hoje com síndrome de Down, irmãos. Nós temos missionários surdos, estão ali naqueles países, talvez fechados ao Evangelho, mas estão ali, por quê, Rafael? Porque eles estão com a autoridade do Senhor, para completar essa missão. Nós estamos entrando, irmãos, nos países mais fechados do mundo. Nós entramos em 2 países super fechados ano passado. Esse ano nós estamos entrando, nós não podemos dizer aqui os nomes dos países, mas nós estamos entrando em mais 2 países, com severa restrição ao trabalho religioso. A igreja do Senhor, a PIB do Guarani, está entrando nesses lugares, irmãos. E por ter, irmãos, esses 1.963 missionários, e nós queremos até 2033 ter 3.000 missionários, é o nosso objetivo. Por ter, irmãos, esses missionários corajosos, cheios de poder, unção do Senhor, no ano passado, ouça isso, de janeiro até setembro do ano passado, irmãos,
a Junta de Missões, a PIB no Guarani, plantou 225 igrejas. E para o seu aleluia, glória a Deus, ficar ainda maior, nós tivemos ano passado, números do ano passado, nós tivemos mais de 45 mil conversões, mais de 10 mil líderes foram capacitados a fim de formar novos líderes. Irmãos, são tantos testemunhos. Nós, irmãos, que vamos um pouquinho aí nos acampamentos, participamos de reuniões, nós recebemos tantos testemunhos. Eu gostaria de contar 3 testemunhos que eu ouvi do nosso gerente executivo, vindos do Irã. Irã é um dos países mais fechados, se não é o mais fechado ao evangelho. Um dos nossos missionários, jovem missionário, estava no Irã e entrou lá no Irã com Bíblia, uma caixa cheia de Bíblia. Você sabe que no Irã isso é impossível, humanamente falando. Lá no Irã, os nossos missionários, lá, eles sabem que serão presos. Eles não sabem quando, mas ser presos, eles sabem que serão. E esse jovem missionário estava com uma caixa cheia de Bíblia. Foi parado por um guarda. O guarda colocou a mão nas Bíblias e levou o choque. Poder do Espírito. Um outro missionário foi parado por uns policiais lá no Irã. E esse missionário estava também com Bíblia. E aí um guarda o parou e o perguntou, questionou, por que você está trazendo essas Bíblias para o Irã? Você sabe que você não pode entrar com Bíblia aqui, é errado, é proibido. Quem te mandou trazer a Bíblia para o Irã? Ao nosso missionário, foi o Mateus. Aí o guarda, Mateus? Aí ele, sim, Mateus, deixa eu pegar aqui, Mateus 28. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Ai, irmãos. Um outro missionário lá no Irã sumiu, desapareceu. Nós estávamos pensando até que ele estivesse na altura do campeonato morto. Ele liga para a esposa. E aí a esposa então atende o telefone e fala, olha, não tenho muito tempo, só tenho 35 segundos para falar contigo. Mas aonde você está? Olha, não tenho muito tempo, eu estou em tal lugar, mas não manda resgate agora não. Porque Deus está fazendo um grande avivamento aqui na prisão, o carcereiro se converteu, o guarda se converteu, os presos estão se convertendo, então só pede resgate daqui a 6 meses, porque eu preciso evangelizar mais, eu preciso discipular mais esse povo para Jesus. É isso que Deus tem feito, meus irmãos, é essa autoridade, aleluia, no poder do Espírito, completaremos a missão. Confira comigo então no replay, com ousadia, revestidos de autoridade, para nós fecharmos nessa noite, no poder do Espírito, completaremos a missão, sendo canal de cura, aleluia. Irmão do teclado, pode vir por favor, fazer uma música bem suave, como eu disse aí numa igreja, só para os irmãos acharem que eu já estou terminando, estou terminando assim. No poder do Espírito, completaremos a missão, sendo canal de cura. Olha o 7, irmãos. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Olha isso. Imediatamente. Meus irmãos, olha os detalhes da Bíblia. Você acha que demorou 2, 3 minutos? Não. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando, louvando e glorificando a Deus. No poder do Espírito, irmãos, nós seremos canal de cura, irmãos. Aquele homem foi curado fisicamente, sim, mas principalmente espiritualmente curado, porque essa é a maior necessidade de todo homem. E o Senhor, Ele quer nos usar hoje como igreja, para sermos canal de cura, física sim, por que não?
Sabe, encontrar alguém com dor de cabeça, encontrar alguém talvez sim paralítico, coxo, e orar no nome de Jesus, e essa pessoa ser curada, mas também ser canal de cura, irmãos, de forma espiritual. Esse coxo aqui da história de Atos 3, irmãos, é o símbolo espiritual do mundo que nós vivemos. O mundo coxo, o mundo doente, e o Senhor quer nos usar nesse tempo. Deus quer nos usar. Ele quer que nós sejamos suas mãos, seus pés, para que possamos estar saindo pelo nosso bairro, saindo pela nação e anunciar no poder do Espírito Santo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, é lindo, olha, imagina a cena comigo, irmãos. O coxo estava do lado de fora, porque ele não poderia mesmo entrar antes. Ele é considerado imundo, por isso ele ficava do lado de fora, mas depois de ser curado, liberto, renovado, irmãos, ele entra no templo. Imagina a cena, irmãos. Ele entra no templo, e interessante os verbos que Lucas usa, pulando, andando, louvando, para mostrar para mim e para você que a cura foi completa, irmãos. Então ele entra, pulando, glorificando, exaltando o nome daquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor Jesus. E é essa mensagem, é esse Deus que nós levamos para o Brasil, que nós levamos para as nações, essa mensagem que nós levamos para os 4 cantos dessa terra, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia. Fica de pé no seu lugar, aleluia. Meu irmão, sabe aquelas pessoas que você está orando para se converter? Sabe aquele seu pai que bebe, fuma? Aquela sua mãe que não é evangélica? Aquele seu filho desviado? Aquela sua filha afastada? Aquele seu amigo, aquele seu parente que você tem orado, buscado ao Senhor, chorado nas madrugadas? Oh, meu irmão, começa a criar expectativa no seu coração, porque eu quero crer junto com você, irmão, nessa noite, que você vai entrar no templo como esse coxo, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor junto dessa pessoa aí. Aleluia. Lá no Haiti, eu estava vindo de uma das nossas EBF, e eu me deparei com essa criança que os irmãos estão vendo aqui no Data Show. O ministério pode vir, por favor? Eu me deparei com essa criança. Estava ali nas ruas de Porto Príncipe. Ela estava com a cara enfaixada, os irmãos estão vendo, com uma espécie de erva aqui. E eu parei e achei aquilo tudo muito estranho. E eu perguntei para uma colega minha traduzir, e eu perguntei para ela o que ela estava sentindo ali, que a cara estava enfaixada, e ela disse, olha, eu estou com muita dor de dente, e a minha mãe é feiticeira, e ela fez isso aqui, porque ela falou que por causa da feitiçaria vai me livrar dessa dor. Eu falei, olha só, você crê que Jesus Cristo, não feitiçaria, não voodoo, mas Jesus Cristo pode te curar? Ela disse, sim, eu creio. E eu comecei a orar por ela. Comecei a orar, irmão, mas eu orei com muita fé. Estávamos ali na rua de Porto Príncipe, nós começamos a orar por ela. Eu e toda a equipe. E aí nós despedimos dela. Um dia depois, estava em casa, não fui para a EBF esse dia. O Everton, amigo meu, ele volta, ele entra em casa e diz o seguinte, Rafael,
Você lembra daquela criança que nós oramos ontem? Eu falei, claro, já valeu todo o meu tempo aqui no Haiti, já posso voltar para o Brasil. Ele falou o seguinte, pois bem, Rafael, nós acabamos de encontrá-la ali. E ela, Rafael, ela não estava mais com aquela cara enfaixada. A cara dela não estava mais inchada. Ela não estava mais com aquela erva mais. Rafael, aquela criança está totalmente curada para a glória de Deus. É dois testemunhos do que o poder do Espírito Santo pode fazer. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã, e você tem uma pessoa que você gostaria de, como o texto bíblico, ver entrando no templo, sabe? Louvando a Deus, glorificando a Deus, sentado aí do seu lado. Quem é essa pessoa? Pensa aí no nome dele, pensa no nome dela. Se você tem essa pessoa e que você quer ver convertida, mas mais do que isso, você quer ser instrumento do Senhor para levar essa pessoa para Jesus, eu quero orar com você. Talvez você diga, Rafael, não tenho oportunidade. Deus vai te dar uma oportunidade, meu irmão. Rafael, não sei falar. Deus vai colocar palavras na sua boca, irmão. Tudo que você precisa fazer igual o profeta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E Ele vai te usar poderosamente nesse tempo, irmão. É você? Você quer isso? Coloque a mão no seu coração se você deseja isso. E eu gostaria que você orasse junto comigo. Só ore se você deseja. Se você não deseja, se está tudo bem, não precisa orar. Mas se você quer assumir esse compromisso, se colocar à disposição do Senhor para ganhar essa pessoa para Jesus, você vai orar junto comigo. Você vai dizer assim, não precisa repetir em voz alta não, diga assim, meu Deus, obrigado pela tua palavra que me alcançou nessa noite. Obrigado, Deus, porque no poder do Espírito eu quero completar a missão com grande ousadia, revestidos de autoridade e sendo canal de cura nesse tempo, Pai. Obrigado, Deus, por essas 3 coisas que Rafael falou. Eu estou tomando posse. E eu quero ganhar. Diga o nome dele. Diga o nome dela agora. Isso. Diga o nome dele. Disso. Verbalize. Diga o nome dela. Isso. Eu quero ganhar para o Senhor. Por isso, ó Pai, usa-me. Usa-me. Molde a minha vida. Como Rafael falou aqui através do teu Espírito. O processo, a obra primeiro começa em mim. Eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso me consagrar mais. Por isso eu quero ser instrumento vivo, mas consagrado no altar. O Senhor me chamou para ser primeiro. Eu quero isso, em nome de Jesus. Amém. Todos com olhos fechados e cabeças baixas, ninguém olhando ao redor. Se você está aqui, irmão, irmã, e você repetiu essa oração, na medida que todos estão com olhos fechados, você poderia levantar a sua mão e abaixar logo em seguida. Levante e abaixe. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Eu posso pedir algo a mais? Nós vamos ministrar uma canção. Você poderia sair do seu lugar, meu irmão, e vir até aqui no altar, até de forma profética, sabe? Trazendo essa pessoa para o altar, dizendo, ó, o seu lugar é aqui, no altar. Por isso, sai do seu lugar e venha, no nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Isso, venha. Você que orou comigo, sai do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Isso, vocês podem começar a ministrar. Isso. Venha. Aleluia, aleluia. Vamos lá, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Faça dessa canção, meu irmão, a sua oração nessa noite. Se apresente ao Senhor nessa noite. Se apresente a Ele. Senhor, eis-me aqui.
Use-me. Use-me. Use a minha vida, Pai. Use a minha vida. Aleluia. Que possas achar. Oh, aleluia. Aleluia. Que desejo. Oh, Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. vamos lá, comece a aumentar a sua adoração. Ser reconhecido. Vamos lá. Aprovado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo som. Ei. Sabe todos os meus dias. Aleluia. Pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Com todo o seu coração, declare isso. Aleluia. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar. Para servir. Para servir. Aleluia. Ei, aleluia. 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 Quero me apresentar a ti. Se apresente ao Senhor. Te ofertar em louvor. Aleluia. Me entregar, me derramar os seus planos. Oh, aleluia. Aleluia. Possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Me toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Diga isso. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Vamos lá, Bíblia do Guarani. Adore. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Ele é o seu Deus. Oh, aleluia. Use o teu povo, Deus. Use nesse tempo. Ousadia, ousadia. Revista de autoridade. Autoridade. Autoridade, autoridade. 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 Agentes de cura. Agentes de cura nesse tempo. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia, irmão, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer no Kairos de Deus, vai acontecer. Aleluia. Pedi ao pastor para estar orando por vocês que vieram aqui na frente, pastor. Eu orar também. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos seu santo e bendito nome. Pai, como nós louvamos aqui na noite desse dia, não há Deus como o Senhor, não há Deus maior.
Não há nome maior do que o nome do Senhor. O teu nome está acima de todo nome. É esse nome, ó Pai, que nós queremos levar para o Brasil, para as nações. É essa mensagem do Evangelho que nós queremos levar para os nossos parentes. Pai, aqui nessa noite estão aqui na frente pais, mães, querem que os seus filhos e filhas venham voltar para os teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, contempla o coração dessa minha irmã, contempla o coração desse pai. Ó Deus, eu quero crer junto com meus irmãos, que eles, ó Pai, falarão em alto e bom som: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Oh, oh Pai, nós queremos, ó Pai, revestimento de autoridade, como foi pregado aqui. Nós queremos, ó Pai, ousadia, ó Pai, para nós fazermos a Tua obra nessa terra. Ó Pai, use cada um que está aqui na frente, Pai. Use cada um. Pai, eu quero talvez ouvir essa semana testemunhos, ó Pai, vindo aqui nessa igreja, do quanto o Senhor usou cada vida para ser agente de transformação, de cura, Pai. Deus poderoso. Ó Pai, abençoe o trabalho deles, amigos de trabalho, ó Pai. Use ali, Pai. Use cada um ali nos seus respectivos trabalhos. Que esses meus irmãos venham ser luz ali, Pai. Traga um grande avivamento, ó Deus, para as escolas. Vejo aqui jovens, ó Pai, adolescentes. Ó Pai, que eles venham, como diz a Tua palavra em Filipenses, diante, ó Pai, de uma geração corrupta e perversa, nossa, Pai. Que eles possam ser astros, iluminares nesse mundo. Traga um grande avivamento, ó Pai, para essas escolas, para essas faculdades. Isso, ó Deus, acontecerá através da instrumentalidade desses jovens e adolescentes da PIB no Guarani, Pai. Abençoe o pastor dessa igreja, guarde a sua casa, fique com ele, a sua família, Pai. Que ele nunca venha a desistir dessa tão grande obra que o Senhor lhe deu. Não foi homens que lhe deram, mas foi o Senhor. Que ele nunca venha esquecer disso. Unge cada vez mais. Abençoe esse ministério de louvor, Pai, que me abençoa tanto nessa noite. Continue, Deus, abençoando a vida desses músicos, dos levitas. Quando eles começarem a ministrar, que no seu interior, Pai, venham sair rios de água viva. Aleluia. Que venha alcançar toda uma congregação para Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Obrigado, ó Deus, porque não é Rafael Duarte que faz as pessoas virem aqui na frente, mas o que está acontecendo aqui, Pai, é a ação do Teu Espírito Santo. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti todo louvor e toda adoração. Me lembro ainda, ó Pai, dos promotores de missões nessa igreja. Abençoe a vida deles, que eles também nunca venham desistir, tendo apoio ou não, tendo ajuda ou não, que eles nunca venham desistir também nessa grande obra. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus a todos abençoe. Perdão pela hora, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Já está no próximo já, né? Próximo mês de missões. Vamos ficar em pé ainda, que eu vou estar orando, encerrando. Eu não tenho mais o que falar nada. E só vou dar uns anúncios rápidos, mas nesse momento nós vamos orar, vou encerrar a live.
para a glória do Senhor. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela instrumentalidade do teu filho. Desperta-nos, ó Deus, para vivermos, ó Deus, aquilo que foi ministrado nessa noite. Queremos ter ousadia, Pai. Queremos, ó Deus, ministrar sobre vidas e ver vidas transformadas, curadas pelo poder que há no teu nome. Deus, eu quero entregar cada pessoa que veio aqui à frente e que entregou, ó Deus, o seu filho, que entregou o seu esposo, que entregou, ó Pai, o seu pai, como foi o meu caso. Deus, toma meu pai em tuas mãos, salva-o no teu tempo, Senhor, mas que a tua igreja seja instrumento, ó Deus, do Senhor, para, ó Deus, cuidar, ó Deus, para ministrar a palavra e para ser usado pelo Senhor para salvar essas vidas. Muito obrigado por tudo que nós ouvimos nessa noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos, Deus, e nos dê uma semana abençoada e abençoadora na tua presença. Nós choramos não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Se aguarda 2 minutinhos que a gente vai fazer uns anúncios rápidos.